Se eu disser agora que Israel está escavando toneladas e toneladas de areia para chegar à Ásia, quem entende bem desse assunto, na maioria das vezes, franze a testa e tenta levar a conversa para outro lado. Isso porque essas pessoas acham que estamos falando do lendário canal Ben Gurion. De fato, a ideia de escavar um canal com cerca de 250 a 260 quilômetros de extensão, ligando o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, parece, para dizer no mínimo, algo pouco realista. O custo de construção desse canal, que poderia competir com o Canal de Suez, é estimado nesse momento em cerca de 100 bilhões de dólares. E além desse custo astronômico, para construir um canal desse tipo, ainda seria necessário resolver questões geopolíticas extremamente complexas, além de sérios problemas ambientais. Olá, pessoal! Por isso, antes de tudo, quero deixar bem claro qual é o tema de hoje. Hoje vamos falar sobre como Israel está escavando o fundo do Mar Mediterrâneo e por que isso pode acabar abrindo uma rota marítima vinda da Ásia. Só que em relação aos termos que usei aqui, existe uma certa confusão ou, para ser mais exato, um exagero. Isso porque a Ásia começa literalmente logo a leste da fronteira de Israel e não há absolutamente nenhuma necessidade de escavar o fundo do mar para chegar até lá. Ficou confuso? Bem-vindos ao nosso canal Pipa, eu sou Deluca. Então, como sempre, hora de entender tudo isso passo a passo. História do projeto. Aqui precisamos voltar novamente a falar do Mar Vermelho. Mais precisamente é necessário mencionar o porto de Eilat, o ponto mais ao sul de Israel localizado no Mar Vermelho. Esse porto ocupa uma posição geográfica extremamente vantajosa para receber cargas vindas da Ásia. Infelizmente, ele não atende de forma alguma aos requisitos exigidos pelo transporte moderno de contêineres. Atualmente, a maior parte das cargas é transportada por navios porta-contêineres, e esses navios se dividem basicamente em 3 tipos principais. Navios Panamax, capazes de transportar até 5.000 contêineres de 20 pés, com calado de 12,5 metros. Navios pós-Panamax, capazes de transportar até 14.000 contêineres, com calado máximo de 15,2 metros. Navios ultra-grandes porta-contêineres, o LCV, capazes de transportar entre 18 e 24.000 contêineres de grande porte, com calado de 16 a 17 metros. Como a profundidade da água próxima ao cais do porto de Eilat chega no máximo a apenas 10 a 11 metros, nem mesmo navios do tipo Panamax podem operar ali. Para isso, seria necessário aprofundar o fundo do mar na área portuária. No entanto, nesse caso surgem vários problemas que, no momento, são impossíveis de resolver. O primeiro deles é que os recifes de coral do Golfo de Aqaba dificultam a escavação do fundo do mar. Os corais não são tão duros a ponto de ser impossível removê-los. Com a tecnologia atual, essa não seria uma tarefa tão complicada. Porém, a destruição desse ecossistema único enfrenta forte oposição de ambientalistas ao redor do mundo. Isso porque os corais do Golfo de Aqaba estão entre os mais ao norte do planeta e representam um ecossistema único do ponto de vista da biodiversidade. O segundo problema é que a região costeira próxima ao porto de Eilat é um destino turístico muito popular, atraindo visitantes não apenas de Israel, mas de muitos outros países. Naturalmente, para a indústria turística local, a expansão do porto simplesmente não é uma opção viável. Afinal, não existe turista algum que prefira observar o trabalho de dragas em vez de contemplar o tranquilo mar azul da janela do hotel ou de uma espreguiçadeira na praia. E o terceiro problema é que entre o porto de Eilat e as principais cidades de Israel, na costa do Mar Mediterrâneo, se estende um deserto árido, onde não existe sequer uma ferrovia. Caso uma ferrovia fosse construída ali, os custos seriam enormes, e mesmo transportando grandes contêineres, dificilmente haveria retorno financeiro. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de construir um canal com cerca de 250 quilômetros de extensão. Claro que os mais realistas descartaram essa proposta imediatamente, mas não se pode excluir totalmente a possibilidade de que ela volte a ser considerada no futuro. No entanto, existe outra proposta de construção de canal que, à primeira vista, parece um pouco mais plausível. Trata-se da ideia de construir um novo porto a cerca de 4 a 5 quilômetros ao norte do porto de Eilat. Mas ainda assim seria necessário escavar um canal de aproximadamente 5 quilômetros de extensão.
Além disso, não dá para simplesmente usar aviões para chegar a esse porto a partir da costa turística. Ou seja, o problema da construção de uma ferrovia volta a aparecer. Diante de tudo isso, decidiu-se, pelo menos por enquanto, não utilizar o porto de Eilat como principal centro de transbordo de cargas vindos da Ásia. Em vez disso, o projeto que hoje ganha mais força é a modernização dos portos de Haifa e Asdod, localizados na costa do Mar Mediterrâneo. Esses dois portos são utilizados há séculos e suas origens remontam aos tempos bíblicos. Além disso, mesmo antes do início da modernização, eles já possuíam uma infraestrutura bastante avançada. Naturalmente, quando passaram por mais uma rodada de reconstrução no século XX, havia muito menos navios porta-contêineres do que hoje, e essas embarcações eram significativamente menores do que os gigantes atuais. No século passado, uma profundidade de 12 a 13 metros nas águas do porto era suficiente. Mas hoje, como já mencionamos, mesmo navios porta-contêineres que não chegam a ser ultra grandes, como os pós-Panamax, exigem profundidades de pelo menos 15 a 16 metros próximas ao cais. Como resultado, até mesmo os maiores portos de Israel deixaram de ser adequados para o transporte marítimo moderno, e o país passou a enfrentar o risco de ficar de fora das principais rotas comerciais entre a Europa e a Ásia. Dragagem do Mar Mediterrâneo. Para que Israel não ficasse para trás, era necessário modernizar rapidamente seus portos e atender às exigências do transporte de cargas atual. O elemento mais importante nessa modernização foi o aprofundamento do fundo do mar ao longo da costa do Mediterrâneo. No caso do porto de Haifa, as obras mais significativas foram realizadas como parte do projeto de modernização do terminal Bayport Hemifrates. Durante a dragagem da área do Bayport, foram removidos cerca de 15 milhões e meio de metros cúbicos de sedimentos. Foi isso que deu origem aos boatos de que milhões de toneladas de areia estavam sendo retiradas sem nenhum propósito. Na realidade, uma escavação dessa escala está muito longe de ser algo simples, como uma criança cavando um buraco na areia. Trata-se de uma obra de engenharia extremamente precisa. Graças a esse trabalho, a profundidade dos canais de navegação e das áreas portuárias foi ampliada para 16 a 17 metros. Como resultado dessas obras, foi estabelecida uma nova rota marítima capaz de receber os maiores navios porta-contêineres. Vale destacar desde já que atualmente o terminal Bayport não possui nenhuma limitação quanto ao porte ou à tonelagem dos navios. Um ponto especialmente interessante é que praticamente toda a areia retirada do fundo do mar foi utilizada na construção de novas ilhas artificiais. Isso é particularmente importante para Israel, que possui uma área costeira bastante limitada. Em outras palavras, os 10 milhões e meio de metros cúbicos de areia utilizados na criação de áreas de aterro para descarga e armazenamento de contêineres podem ser vistos como uma forma de expansão territorial de Israel. Claro, isso é apenas uma brincadeira, né? Isso porque, de acordo com o direito marítimo internacional, essas águas costeiras já pertencem a Israel, fazendo parte do seu mar territorial até o limite de 12 milhas náuticas, cerca de 22,2 quilômetros a partir da linha de base. Portanto, vale reforçar para quem acredita em histórias absurdas sobre Israel estar cavando túneis até debaixo da Ásia ou expandindo seu território de forma irregular. Além da dragagem do fundo do mar e da elevação das ilhas para acomodar contêineres, o projeto também incluiu a construção, ou mais precisamente a extensão dos principais quebra-mares. Com isso, o comprimento total do quebra-mar foi ampliado em 882 metros. Além disso, foi instalado um quebra-mar com mais de 2.100 metros de extensão ao redor de todo o porto, e também foram construídos mais de 800 metros de cais. As obras de modernização do porto de Haifa começaram em 2015, e em 2021 o Bayport recebeu pela primeira vez um navio porta-contêineres ultra grande. Em um porto cuja profundidade ultrapassou 17,3 metros, essas embarcações gigantes passaram a entrar sem dificuldades. No entanto, antes do início da modernização do Bayport, ou seja, em 2010, já havia sido construído nas proximidades outro terminal chamado Carmel. Também ali foram realizadas obras de dragagem, embora em menor escala, com cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos de sedimentos removidos e o fundo do mar aprofundado em até 15,5 metros. Todo o material escavado foi utilizado na construção de uma ilha artificial com área total de 225 mil metros quadrados.
As tecnologias testadas nesse projeto foram posteriormente adotadas na construção do cais do Belport. Entre as principais características desse método estão a compactação de aterros em múltiplas camadas, sistemas de drenagem e quebra-mares de estrutura em pedra. Nessa obra foram construídos ao todo 700 metros de cais principal e 250 metros de cais auxiliar. Também foi implementado um sistema moderno de movimentação de cargas, utilizando grandes guindastes e empilhadeiras elétricas. E claro, não podemos deixar de mencionar o porto Adaron, localizado em Asdod. Ali, as obras foram um pouco menores do que em Haifa. Embora seja difícil chamar de pequeno um projeto que utilizou cerca de 6 milhões de metros cúbicos de areia. Toda essa areia foi usada exclusivamente na recuperação e construção de uma nova área de terminal capaz de atender navios porta-contêineres de grande calado. Esse material foi totalmente extraído do fundo do mar e utilizado na construção dos novos cais entre 2017 e 2019. Como resultado, o comprimento operacional do cais no Terminal Sul chegou a cerca de 800 metros. Por que isso é importante para Israel? Isso acontece porque o transporte marítimo de contêineres da Ásia para a Europa é extremamente importante tanto para o comércio global quanto para a economia dessas duas regiões. A rota que liga a Ásia e a Europa é uma das mais movimentadas de toda a logística internacional. Segundo estimativas de especialistas, cerca de 1/4 de todos os navios porta-contêineres do mundo utilizam essa rota. Entre 2024 e 2025, o volume anual transportado nessa rota ultrapassou 24 milhões de TEU. No entanto, surge a seguinte pergunta: por que se fala principalmente do transporte de cargas da Ásia para a Europa e não de um fluxo equilibrado nos dois sentidos? Isso reflete o fato de que, atualmente, a maior parte da capacidade produtiva está concentrada na Ásia, enquanto o principal polo de consumo, ou seja, a demanda, está na Europa. Nessa rota da Ásia para a Europa são transportados principalmente produtos eletrônicos, máquinas, bens de consumo como roupas, móveis e acessórios, além de produtos industriais e automóveis. Os navios porta-contêineres que passam pelo Canal de Suez entram no Mar Mediterrâneo, e muitos deles seguem para portos localizados na Europa e em outras regiões ao longo da costa mediterrânea. As cargas vêm principalmente da China, da Coreia do Sul, do Japão, dos países do Sudeste Asiático e da Índia. Por isso, deixar de aproveitar plenamente as vantagens econômicas de portos capazes de receber os maiores navios porta-contêineres é um enorme desperdício. No comércio global, qual porto se torna mais vantajoso como ponto de transbordo é determinado pelas próprias regras da logística. Atualmente, o fato de que navios vindo da Ásia podem entrar diretamente nos portos de Haifa e Asdod sem precisar descarregar em um terceiro país representa uma grande vantagem para Israel. Com a modernização desses dois portos, Israel passou na prática a estar completamente integrado à rede de comércio da Eurásia. Vale destacar que, ao passar a receber grandes navios porta-contêineres em seus próprios portos, Israel acabou superando sem conflito algum a concorrência de vários países ao longo da costa mediterrânea. Entre eles, o país mais impactado é o Egito. Embora a existência de portos mais profundos em Israel não represente uma perda direta e visível para o Egito, ele reduz de forma significativa a vantagem do transporte via Canal de Suez. Dessa forma, graças aos novos portos, Israel passou a realizar operações de transbordo de cargas sem depender de outros países. Antes, as cargas destinadas a Israel eram descarregadas na Turquia, no Egito, em Porto Said ou na Grécia, em Pireu, e depois seguiam em pequenos navios Feder, mas agora o próprio Israel se tornou um centro de transbordo. Navios de grande porte como os pós-Panamax e os ultra-grandes porta-contêineres passaram a seguir diretamente para os portos de Haifa e Asdod, em vez de descarregar nos portos egípcios. Nesses portos, a descarga é realizada em cerca de 24 a 48 horas, utilizando modernos guindastes de pórtico para contêineres. Após a descarga e os procedimentos alfandegários, os contêineres são transferidos para navios Feder e distribuídos para portos do Mediterrâneo Oriental que não conseguem receber embarcações de grande porte. Ou seja, como você já deve ter percebido, o ponto principal não é o fato de milhões de toneladas de areia terem sido retiradas do fundo do mar Mediterrâneo,
mas sim que Israel, ao modernizar completamente os portos de Haifa e Asdod, conseguiu estabelecer um importante hub logístico na rota entre a Ásia e a Europa e se integrar plenamente à rede global de comércio marítimo do século XXI. Por outro lado, os projetos de construção de um grande canal ligando o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, assim como o plano de escavar um canal menor ao norte da cidade de Eilat, permanecem, por enquanto, apenas no campo das ideias. Com o tempo ficará claro o quão pouco realistas esses projetos realmente são. E quando isso acontecer, eu certamente vou trazer as atualizações para vocês aqui no nosso canal. E se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de avaliá-lo e compartilhá-lo com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!